Graça e paz do Senhor Jesus, ouvintes, amigos, inscritos do canal Herdeiro de Deus. Um bom dia a todos. Hoje, 17 de setembro de 2018. Meus amados, nós vamos dar continuidade. Estamos no segundo vídeo da série As 8 Promessas aos Vencedores. E hoje nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 2 e o verso 11, a segunda parte, que diz: O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em outra tradução diz: ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. Aqui o tema é a segunda morte. E alguém pode perguntar: o que é a segunda morte? A segunda morte é a morte eterna. A segunda morte é quando as pessoas, no juízo final, elas serão lançadas no lago de fogo. O lago de fogo será a cartada final de Deus para todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 21 e o verso capítulo 21 e o verso capítulo 20, o verso 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, alguém pode perguntar: tem alguém nesse lago de fogo? Não, não tem ninguém. O lago de fogo será inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E depois o diabo também vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser ele juntamente fazer companhia ao anticristo e ao falso profeta. Então Satanás, no final do milênio, diz aqui em Apocalipse 20, verso 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A doutrina adventista diz que a pessoa não morre ali e a alma da pessoa não vai ser atormentada por toda a eternidade no lago de fogo, não. Deus não trabalha sem objetivo, não é assim que funciona. Aqui é claro, na palavra, serão atormentados não somente o falso profeta, o anticristo e o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que forem lançados, conforme o verso 15 do capítulo 20, serão atormentados por toda a eternidade sem fim. Imagina a pessoa ficar por toda a eternidade sofrendo no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Exatamente respondendo. A Bíblia ela mesma se explica. Então, esse texto de Apocalipse 2 e o verso 11 que nós lemos, que não, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, aquele que vencer nunca vai ser lançado no lago de fogo, que é o pior. O pior não é o Hades. Esse não é o pior. O Hades é um lugar de tormento. Para onde foi o rico na passagem que Jesus falou com o rico e Lázaro? O pior é o lago de fogo. Por quê? Porque o lago de fogo não tem ninguém lá. Quem vai inaugurar é o falso profeta e o anticristo. E posteriormente Satanás e todos os seus demônios e todos aqueles que forem lançados conforme Apocalipse 21 e 8, aos tímidos, incrédulos, abomináveis, aos homicidas, fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde
com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, essa segunda morte, esse dano da segunda morte, que o vencedor não vai nunca receber, é a isenção, o livramento. Então, essa é uma promessa de livramento. Então, essa segunda promessa aqui da série que nós estamos vendo é a promessa de livramento do lago de fogo, esse lugar terrível. E você pode me perguntar, que tipo de lugar é esse? Você que me ouve, que não teve uma experiência com o Senhor Jesus, ou você está todo enliado, está sem certeza de salvação. É fundamental que você tenha certeza de salvação, porque o lago de fogo é um lugar terrível. O lago de fogo é pior do que o Hades. Por quê? Porque lá vai ser lançado o próprio Hades, ou seja, esse lugar, quando as pessoas morrem hoje, e todos que morreram desde Adão até agora, né? Desde o dilúvio, desde Adão, que não se converteram até agora, eles estão lá no Hades, esperando o juízo final para ressuscitar no juízo final, serem julgados, e aquele que não for achado inscrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Então a pessoa nesse lago de fogo, ela vai ser acompanhada de companhias terríveis. Então o lago de fogo é um lugar de péssimas companhias. Estará acompanhada a pessoa nesse lugar de Satanás. Olha só, quanta gente perversa, quanto ser perverso. Satanás, todos os demônios, todos os anjos caídos, com todas as hierarquias de Satanás. Vai ser lançado lá também os tímidos, abomináveis, incrédulos, assassinos, feiticeiros, os fornicadores, os idólatras, todos mentirosos vão ser lançados lá. Veja que companhia. Além de todos os tiranos, todos os perversos, de todas as histórias da humanidade, de todos os tempos, vão ser lançados no lago de fogo. A própria morte vai ser lançada no lago de fogo. O próprio Hades, ou seja, aquele lugar, vai ser lançado no lago de fogo. Porque o lago de fogo não tem ninguém lá. Ele está vazio. Jesus disse que o inferno, se referindo ao lago de fogo, está preparado para o diabo e seus anjos. Então o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, para ele ser lançado lá no final do milênio, quando ele for vencido e for destruído. Então o lago de fogo é um lugar de péssimas companhias. O lago de fogo também é um lugar de terríveis memórias. Lá as pessoas vão se lembrar da palavra de Deus que ouviram e não deram ouvido. Vão se lembrar dos alertas de Deus. Vão se lembrar dos conselhos que os cristãos e que parentes e pais e mães e filhos deram e a pessoa não quis se converter. A pessoa vai ter uma recordação de tudo que ela fez, de tudo de ruim que ela fez. A pessoa vai ter uma recordação de todas as oportunidades que Deus deu e a pessoa não quis. Por que isso? Porque Deus não trabalha sem objetivo. A memória funciona. Não tem esse negócio de morreu, acabou e fica dormindo a alma. Essa doutrina de que a alma dorme depois que a pessoa morre, isso é conversa do diabo. Isso é o diabo que inventou e botou na cabeça das pessoas. Então, a memória funciona. Jesus mostrou isso. O rico se lembrava que tinha irmãos. Eu tenho 5 irmãos e tal. Ele se lembrava do nome. Ele tem a recordação. Tinha a recordação do nome. Então as pessoas que estão lá no Lago de Fogo, elas estão conscientes de tudo. Elas estão lá sofrendo, conscientes de tudo que fizeram. Então o Lago de Fogo é um lugar de terríveis memórias. É um lugar de péssimas companhias. Mas o Lago de Fogo também é um lugar de sofrimento. Sofrimento eterno. Gemido, pranto, ranger de dente. Imagina a pessoa ficar na escuridão, nas trevas, num fogo terrível por toda a eternidade, sem morrer. Porque o lago de fogo também é um lugar onde a morte não entra. A morte não entra no lago de fogo, porque a própria morte vai ser lançada lá. Então a morte não vai mais existir. Então como é que a pessoa ia morrer no lago de fogo se a morte não existe mais, se vai ser lançada no lago de fogo? Então o lago de fogo também é um lugar onde a morte não entra. E o lago de fogo também é um lugar eterno, é um lugar que nunca vai se acabar. Então a pessoa nunca vai deixar de estar naquele lugar. Aquele lugar vai existir por toda a eternidade. Assim como Deus existe, aquele lago de fogo, esse lugar vai existir também por toda a eternidade. Então o Senhor Jesus, ele faz uma promessa aos vencedores. Então vale a pena a pessoa vencer.
Vale a pena a pessoa vencer todas as coisas, os 4 inimigos que nós já falamos: pecado, a si próprio, vencer o eu, a sua vontade, vencer também o mundo e vencer Satanás. Então vale a pena a pessoa vencer. Por quê? Porque a pessoa que vencer vai escapar do lago de fogo, que é um lugar terrível, lugar de terríveis memórias, lugar de péssimas companhias, lugar eterno e um lugar também onde a morte não entra. E é um lugar sem saída, não tem saída. Tem entrada, mas não vai ter saída, não tem como escapar do lago de fogo. Então veja que Deus, ele tem um senso de justiça, ele é a própria justiça, preparou esse lugar para o perverso, o diabo e seus anjos. Deus não preparou o lago de fogo para o homem, Deus preparou o lago de fogo para Satanás e seus anjos. Ele optou ir para lá. Agora, tem um escape para esse lugar, para evitar de ir para esse lugar. Tem um escape desse lugar. Esse escape é o Senhor Jesus. Ele é a porta, ele é a única saída, ele é o único caminho que livra o homem do lago de fogo. Então essa é a segunda promessa que foi feita aqui em Apocalipse capítulo 2 e verso 11, quando ele diz que o vencedor não sofrerá de modo algum o dano da segunda morte. Então imagine que vitória, imagine que glória, imagine que eu acredito que das promessas essa é a mais forte de todas. Por quê? Porque é a que vai levar a pessoa a escapar da condenação eterna, porque foi para isso que Jesus morreu, para nos livrar do lago de fogo, para nos livrar da condenação eterna. Então você que está afastado, você que não se converteu, não entregou sua vida a Jesus, que não teve experiência com Ele, você tem que escapar desse lugar, porque quem morre sem Jesus vai para o Hades, e depois vai ser lançado nesse lugar pior do que o Hades. Se o Hades é sofrimento terrível que o rico relata lá na passagem de Lucas, o rico disse para Abraão: manda Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, que eu estou nessa chama, nesse lugar de tormento. Ora, o Hades, que é a mesma coisa que o Sheol no Velho Testamento, são palavras gregas, Hades, e Sheol no hebraico, é o mesmo lugar. Esse lugar é um lugar de tormento, mas o lago de fogo, que é o Geena, é um lugar pior do que o Hades. Então imagine. Então vale a pena a pessoa se esforçar, lutar, tomar o reino de Deus à força. Vale a pena renunciar a si mesmo, né? Negando-se a si mesmo, tomando a cruz, seguindo o Senhor Jesus, para escapar desse lago de fogo terrível. Então você que está afastado, se volte para Deus. Você que não teve uma experiência com Deus, busque o Senhor Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque o lago de fogo existe, o inferno existe agora mais do que nunca. Porque o diabo trabalha para fazer desacreditar que existe o inferno. Sabe por quê? Porque ele vai para lá. Então ele quer que você vá com ele, você que não entregou a vida a Jesus. Você que não teve ainda um novo nascimento, não tem um nome escrito no livro da vida, não tem o Espírito Santo habitando em você, você é um forte candidato para ir para o lago de fogo. Se você não se render, não se arrepender dos seus pecados, se você não entregar o seu coração para ele habitar, para o Espírito Santo morar, você é um candidato. Se você morresse nessa condição, infelizmente eu tenho que dizer, mas é a palavra que diz: aquele que não foi achado e escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o Geena, a palavra grega atribuída a esse lugar, para diferenciar do lago do Hades, que é um lugar de tormento também, que também é traduzido inferno. Mas como o português é pobre nesse sentido, então na língua grega as palavras são diferentes para diferenciar os lugares. Existe também o Tártaro, que é um lugar de tormento, é o abismo, que é embaixo da terra, onde estão presos muitos demônios, muitos anjos caídos estão presos lá no abismo, onde Satanás vai ser preso e vai ficar por 1000 anos preso, amarrado, preso nas trevas, na escuridão, num abismo, que é o Tártaro. Tártaro em grego, Tártaro é um lugar também de tormento. Então são lugares diferentes. Traduzido em português, todos três têm a palavra inferno, mas no grego, o grego define os 3 lugares com palavras diferentes.
Tártaro, Geena e Hades. E no hebraico o Hades é Sheol, que é o mesmo lugar de tormento para onde vão as pessoas que morrem sem Jesus. Agora, no fim do milênio, vai ser lançado no lago de fogo Satanás, os demônios, anjo caído, a morte e o próprio Hades, e todos aqueles, a lista dos que estão lá em Apocalipse 21:8. Então, você tem que escapar desse lugar através do Senhor Jesus, não tem outra forma. Não tem como escapar desse lugar através de outra pessoa, somente através dele. Então, essa é a segunda promessa aqui, feita à igreja de Esmirna, que é: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Graças a Deus que nós temos a vitória através do Senhor Jesus. Nós conquistamos essa vitória. Se nos mantivermos firmes, fiéis até a morte, ele disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até o arrebatamento, dar-te-ei a coroa da vida. Nós seremos arrebatados e escaparemos automaticamente do lago de fogo, porque quem não for arrebatado e quem não for salvo na pessoa do Senhor Jesus, irá para esse lugar. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, visita o coração dessa pessoa que não teve um encontro com o Senhor Jesus. Liberta essa pessoa, para que ela possa escapar desse lugar terrível, que é o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Tem misericórdia de todos aqueles que me ouvem e não ainda tiveram experiência com o Senhor Jesus. Não tem o nome escrito no livro da vida, não tem o Espírito Santo habitando em si, não nasceu de novo ainda. Então alcança os perdidos em todo o mundo, alcança as pessoas, a pessoa mais simples que estiver me ouvindo nesse momento, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Onde esse vídeo, esse áudio chegar, Deus, tem misericórdia, alcança essa pessoa e liberta ela pelo poder da tua palavra, pelo convencimento do Espírito Santo. Derrama contrição, arrependimento nos corações pelo Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai. Glorifica o teu nome nesse vídeo, porque o lago de fogo é um lugar terrível, é um lugar sem saída. Tem misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.